Imagina uma cena de destruição, onde a dor e o caos se espalham em todas as direções, mas sem uma palavra dita, onde a violência e o sofrimento não precisam de explicações, pois tudo está expresso ali, na forma crua da arte. Essa é a essência de uma das obras mais poderosas e desoladoras da história da arte. Guernica, de Pablo Picasso. No episódio de hoje de Segredos da Tela, vamos explorar o impacto de uma pintura que não só denuncia os horrores da guerra, mas também nos faz refletir sobre o poder de um quadro em mudar a forma como vemos o mundo. Imagine uma explosão, gritos, o caos das pessoas correndo sem rumo. E no meio de tudo isso, uma lâmpada como um olho que nos observa e um cavalo agonizando. O que Picasso estava tentando nos dizer com essa cena? Não é apenas uma representação do bombardeio de Guernica, é uma imagem universal do sofrimento humano causado pela guerra. Neste episódio, vamos entender como essa obra se tornou o grito visual contra a barbárie e como até hoje ela ressoa no coração das pessoas. Mas antes de mergulharmos na pintura em si, precisamos entender o contexto que levou Picasso a criar essa obra-prima do século XX. Uma obra que não só refletiu sua angústia pessoal, mas também a tragédia de um mundo em guerra. Guernica foi pintada em 1937, em resposta ao bombardeio da cidade espanhola homônima de Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola. A cidade foi atacada por aviões da Legião Condor, que era composta por forças alemãs e italianas, apoiando o regime fascista de Francisco Franco. Quando Picasso foi convidado a criar um mural para o pavilhão espanhol na Exposição Internacional de Paris, ele sentiu a necessidade de capturar não apenas o evento específico, mas o sofrimento universal que a guerra traz. Naquela época, Picasso vivia em Paris, já há muitos anos longe da Espanha, e passava por um período de amadurecimento artístico e pessoal. Ele estava com 55 anos, consolidado como um dos grandes nomes da arte moderna, mas também desiludido com a escalada da violência política na Europa. Ele estava envolvido emocionalmente com a dor do seu país natal, e apesar da distância física, a tragédia o atingiu profundamente. Picasso também enfrentava uma crise em seu relacionamento com Dora Maar, fotógrafa e artista que documentou todo o processo de criação de Guernica. A tensão entre os dois, a angústia política e os horrores da guerra se misturavam à sua vivência pessoal. Era um homem dividido entre o mundo artístico, o caos do mundo exterior e seus próprios conflitos íntimos. Embora Guernica seja uma representação da tragédia de um povo, a maneira como Picasso a pintou é o que a torna única. O quadro é monumental, com 3,5 metros de altura por 7,80 metros de largura. E seu estilo cubista transforma a cena de caos em algo ainda mais desorientador. A pintura é marcada por figuras fragmentadas, distorcidas e angustiadas, refletindo o desconcerto da guerra e da violência. Cada elemento da obra é carregado de simbolismo. Algumas coisas chamam a atenção para o que Picasso teria usado como inspiração. Em Guernica, essas referências visuais ancoram a obra de Peter Paul Rubens. Foi um artista que Picasso amou, e a pintura de Rubens, uma alegoria mostrando os efeitos da guerra, de 1638, é a obra que mais inspirou Guernica de Picasso. Se virarmos a pintura de Rubens, podemos ver as semelhanças na composição. Da esquerda para a direita, temos uma mulher chorando com uma criança nos braços. Uma fúria voadora de guerra segurando uma tocha. E uma mulher olhando para o céu com os braços estendidos. Também podemos comparar a mulher chorando a Pietà, de Michelangelo. E a fúria voadora, a alegoria da justiça, de Prudhon.
Goya, um artista admirado por Picasso, é outra inspiração. 3 de maio de 1808 também retrata um massacre noturno. A pose da figura central lembra a mulher gritando, e, inevitavelmente, ambas as figuras podem ser comparadas a uma crucificação. E em ambas encontramos os sinais nas mãos. Também há comparações a serem feitas com seus trabalhos anteriores. Apesar das qualidades vanguardistas de Picasso, ele se formou como artista clássico, e Guernica usa uma linguagem clássica. Apesar do caos, ele usa de fato uma ordem visual clara. Picasso equilibra a composição, organizando a figura em 3 grupos verticais, movendo-os da esquerda para a direita, enquanto as figuras centrais são estabilizadas dentro de um grande triângulo de luz. Na extrema esquerda, vemos um touro de olhos arregalados, corpo escuro e cabeça branca. O cavalo e o touro são imagens que Picasso utilizou durante toda a sua carreira. Parte do ritual de vida e morte das touradas espanholas. O touro é a única figura que olha para nós, os espectadores. O próprio Picasso pensava que o touro representava a brutalidade e a escuridão. Seu olhar é frio e distante. Passou a ser visto como uma representação do fascismo ou do próprio Franco. Sua cauda arde como os restos fumegantes de Guernica. Abaixo do touro, uma mulher segura uma criança morta, gritando para os céus. Seus seios nus, que antes alimentavam seu filho, estão expostos. Seus olhos, em forma de lágrima, mostram que é uma virgem secular e uma criança contaminada pela guerra. Mais abaixo, jaz um soldado morto, representando tanto a futilidade quanto a esperança. Suas partes desconjuntadas estão espalhadas pelo chão. Um braço decepado carrega uma espada quebrada, talvez do fracasso, da qual cresce uma papoula branca, símbolo da lembrança e da esperança. Na outra mão, os sinais da crucificação representam o sacrifício final. Entre o touro e o cavalo, podemos ver uma pomba, normalmente uma representação da paz. A versão de Picasso, com sua expressão de dor e corpo quebrado, sugere que a paz está quase destruída. A lâmpada é a imagem única da tecnologia do século XX e tem múltiplos significados. Talvez seja o olho de Deus observando a loucura da guerra. Não se sabe. A interpretação mais aceita é que ela representa a tecnologia que destruiu Guernica. Em espanhol, a palavra lâmpada é bombilla, ou que lembra a palavra bomba. O cavalo gritando no centro está desmaiado devido ao ferimento aberto, mas a sua cabeça permanece erguida enquanto ele luta para viver. Quase dá para ouvir aqueles gritos ensurdecedores. O próprio Picasso viu o cavalo aterrorizado como o povo de Guernica. A mulher em chamas é talvez a representação mais forte do sentimento anti-guerra. Uma mulher está presa em um prédio em chamas, implorando ao céu. Talvez a Deus? Talvez aos aviões alemães para impedir a destruição? Enquanto ela faz isso, continua a queimar e tudo desmoronar ao seu redor. A morte é inevitável. Outra mulher apavorada, com uma perna ferida sangrando no joelho e tentando estancar o sangue com a mão. Ela olha com desejo para a lamparina a óleo. Na verdade, é a lamparina a óleo que é a fonte de luz na cena, e não a lâmpada elétrica. A pequena chama é a esperança, e é forte o suficiente para lançar luz sobre toda a cena. É o único fragmento de esperança na pintura, e acredita-se que represente o espírito da República Espanhola. Guernica não deve ter uma interpretação singular. Como disse Picasso, todos sabemos que arte não é verdade. A arte é uma mentira que faz perceber a verdade. É interessante lembrar que até aquele momento, Picasso nunca havia feito uma obra com um tema tão diretamente político. Guernica marca uma virada em seu engajamento público. A arte, para ele, deixava de ser apenas um reflexo do mundo interior para se tornar também uma arma contra a injustiça. Ele mesmo declarou certa vez, abre aspas,
A pintura não é feita para decorar apartamentos. É um instrumento de guerra ofensivo e defensivo contra o inimigo. Fecha aspas. Uma curiosidade interessante sobre Guernica é o fato de que, mesmo sendo uma obra de tamanha importância histórica, Picasso nunca visitou Guernica. Ele soubera do ataque por jornais, mas a partir de sua sensibilidade artística, ele construiu a obra baseada no sofrimento que ele mesmo imaginava e em fontes de informações que falavam sobre a cidade destruída. Isso mostra como a arte pode transcender o simples registro de um fato histórico para se tornar uma representação universal de dor e desespero. Outra curiosidade envolvente é que Picasso recusou-se a exibir a pintura em solo espanhol até que o regime de Franco fosse derrubado. Na verdade, Guernica ficou fora da Espanha até 1981, após inclusive a morte de Franco, como um símbolo da luta contra a repressão fascista. Durante esse período, a obra foi exibida em várias cidades ao redor do mundo, como Londres, Paris e Nova York, tornando-se um símbolo internacional de resistência e liberdade. Mas como toda grande obra de arte, Guernica também foi alvo de críticas, principalmente pelo fato de que, para muitos, a obra parecia desprovida de um contexto direto e específico. As pessoas queriam que ele pintasse um quadro só com bombas, coisas destruídas, né? E alguns críticos disseram que as figuras fragmentadas de Picasso, tão distorcidas, desconexas, não conseguiam transmitir a gravidade da situação de forma clara. Era uma pintura tão abstrata que, para os mais conservadores, parecia uma reflexão estilística do que uma denúncia real da violência. No entanto, é justamente essa abstração que torna a obra ainda mais poderosa. Picasso não queria representar uma cena simples de uma cidade destruída. Ele queria capturar a sensação de desespero, a confusão mental, o sofrimento e o impacto psicológico da guerra. O fato de não haver uma narrativa clara e linear dentro do quadro, mas sim uma sensação de caos, é exatamente o que ele pretendia. Então, ao invés de ver Guernica como um erro, devemos ver a sua, entre aspas, imprecisão como uma das maiores forças da obra. Picasso não estava interessado em agradar ou ser entendido. Ele estava apenas tentando criar algo que fosse emocionalmente verdadeiro. E é exatamente isso que torna Guernica uma obra tão relevante até hoje. O sofrimento humano que ela retrata é atemporal. Não importa a guerra, o conflito ou a destruição que estamos vivendo, a angústia expressa nesta pintura ressoa em todos os momentos de crise. O grito silencioso dos olhos de suas figuras nos lembra de que a guerra nunca é uma solução, mas sim um eterno ciclo de dor. Hoje, Guernica está exposta no Museu Reina Sofia, em Madrid, na Espanha. Sua jornada até lá foi longa e carregada de simbolismos, como já dissemos. Durante décadas, a pintura ficou sob os cuidados do Museu de Arte Moderna de Nova York, a pedido do próprio Picasso, que estipulou que a obra só poderia retornar à Espanha quando o país se tornasse uma democracia. Apenas em 81, 6 anos após a morte do ditador Franco e já com uma Constituição democrática em vigor, Guernica finalmente voltou à sua terra natal. O retorno da obra foi tratado como um evento histórico e até hoje ela ocupa uma sala exclusiva com temperatura, luz e silêncio controlados, como se o país reverenciasse não só a pintura, mas tudo o que ela representa: memória, dor, resistência e esperança. Agora, quando olhamos para Guernica, não vemos mais apenas uma cidade em ruínas. Vemos as consequências de todas as guerras que já ocorreram, de todas as que ainda estão por vir e de como a arte tem o poder de transformar a dor em algo que vai além do tempo. Picasso nos deixou uma obra que, mais do que uma lembrança de um evento, é uma denúncia visual do absurdo da violência humana.
Picasso morreu em 1973, aos 91 anos. Ele produziu 50.000 obras de arte, incluindo 1.885 pinturas. Embora muitas sejam obras-primas, Guernica é única. Obrigado por ouvir Os Segredos da Tela. No próximo episódio, vamos continuar nossa jornada pela arte, explorando mais histórias, curiosidades e os segredos que fazem as grandes obras transcendentes. Até lá, que possamos aprender com o passado, para nunca mais repetir os erros da história.